Boa noite, galera tricolor. Aqui é Ney Mendel, do canal Flume Mendel. Tudo bem com vocês? A gente vai falar um pouco de algumas novidades dessa semana, né? Envolvendo o Meia Nonato, né? Uma das notícias é o Meia Nonato. Nonato foi procurado por um clube da Turquia. Esse clube procurou o Inter, fez uma proposta da compra do Nonato por 11 milhões e 700 de reais, né? O Inter se interessou e como o Fluminense é o clube que tem fez o empréstimo do Nonato e tem a opção de compra, o Internacional deu ao Fluminense 24 horas para cobrir a oferta do clube da Turquia, né? O Fluminense fez uma proposta para o Inter de, parece, de 8 milhões de reais parcelados, né? E o Inter prontamente recusou a proposta, uma vez que o clube da Turquia ofereceu 8 milhões e poucos de reais e mais 3 milhões progressivamente se o Nonato obter algum sucesso lá no campeonato turco, né? E bater algumas cotas, ele vai ter direito a essa premiação de mais 3 milhões de reais. Então o Inter recusou a proposta do Fluminense e caso o jogador Nonato não quisesse ir para a Turquia, o negócio seria desfeito, uma vez que a vontade do jogador prevaleceria, né? Mas não foi o caso. O Nonato teve uma proposta de aumento salarial muito grande e o Nonato se interessou e quis romper o contrato com o Fluminense, né? Então, gente, página virada. Nonato não vai ser mais jogador do Fluminense, não vai para o jogo contra o Atlético Paranaense, não vai para o jogo contra o Corinthians. A gente vai ter dois desfalques contra o Atlético Paranaense, que é o Nonato e o Nino, suspenso. E a gente vai ter dois desfalques contra o Corinthians, o Nonato e o André. Então agora resta ao Diniz e ao Fluminense arrumar a casa, tentar encaixar algum jogador que consiga fazer as funções do Nonato, que vai ser complicado. E a gente tem o Martinelli, mas o Martinelli é um jogador que ora joga bem, ora joga mal. Não é um jogador que ainda não teve uma sequência de jogos, principalmente esse ano. O Martinelli não foi tão bem, mas é o que nos resta. A gente tem o Martinelli, a gente tem o Alexander, né, que é da base, a gente tem o Wallace, que voltou de empréstimo junto ao CRB. Enfim, agora o Diniz tem que treinar alguém para poder suprir essa falta do Nonato, que era um jogador que já estava encaixado ao time e que vai fazer muita falta ao Fluminense. Não era nenhum craque, não é um jogador fora de série, mas é um jogador que estava cumprindo o seu papel ali no meio-campo, na ligação da defesa para o ataque e também na marcação. Então vai ser uma falta que a gente vai sentir e muito, né? A gente tem jogadores, eu acho que o Fluminense tem que parar com esse negócio de empréstimo. Isso aí não dá certo. Quer dizer, pega o jogador emprestado por um ano, se o jogador for mal, ninguém vai se interessar. Agora, se o jogador for bem, como o time todo do Fluminense está bem no Brasileiro e na Copa do Brasil, está sendo muito elogiado pelos técnicos, jogadores de outras equipes, pela mídia, enfim. E isso está chamando atenção lá fora também, né? Então o Fluminense teve sucesso, o jogador se destacou, então o empréstimo não vale de nada. Os clubes europeus chegam lá no Inter, contratam e levam jogadores e fica por isso mesmo. A mesma coisa com o Atlético Mineiro. Se chegar um clube europeu em cima do Atlético e quiser levar o Natan, vai levar. Então, para que pegar jogador por empréstimo? Em vez de pegar jogador por empréstimo, dá chance à base. Sobe a base, gente. Alexander, Samuel Granada, João Neto, Marcos Pedro, lateral esquerdo, João Pedro,
camisa 10, que veio por empréstimo do Vila Nova. Dá chance a essa garotada, o Arthur. Bota a garotada para entrar no time profissional gradativamente, porque são jogadores que a gente pode contar, porque são jogadores nossos. Se vier alguma oferta, a gente pode dizer sim ou não. Agora, o jogador emprestado, não. Se o clube de origem dele, que a gente pegou emprestado, falar que vai vender, acabou e vai levar, e fim de papo. Agora fica o Fluminense numa semifinal, num segundo jogo de semifinal, num jogo importante, que vai definir a nossa trajetória na Copa do Brasil. A gente vai ficar sem o Nonato, entendeu? Sem ter tempo para fazer com que a base suba e tenha conjunto com o time profissional. Então agora a gente está num buraco sem saída. Não contrataram ninguém, porque estava fechado as contratações, o elenco estava fechado, mas o elenco está fechado para a gente contratar, mas para vender o elenco está aberto. Aí eles podem vender e a gente ficar sem os jogadores titulares, né? Aí pode. Contratar não pode, agora vender pode, né? Mais uma vez o Fluminense fica na mão, já foi assim com o Luiz Henrique e agora vai ser com o Nonato também. A gente perdemos 2 jogadores importantes, titulares, que deixam o Fluminense mais fraco para essa semifinal, com certeza, tá? Mas agora, gente, o que nos resta é agradecer ao Nonato pelo serviço prestado ao Fluminense. Toda vez que ele foi solicitado para jogar, ele jogou com raça, honrou a nossa camisa. Então, boa sorte ao Nonato. O Nonato não tem culpa. Ele não é um tricolor, ele não é um jogador que é cria do Fluminense, então ele não tem que ter obrigação de ter amor ao Fluminense, né? Ele é um jogador profissional e ele foi aonde deram mais, né? Aonde ofereceram mais dinheiro, foi para onde ele foi. Ele não está errado porque ele tem uma família e ele tem que ver o lado dele também, que daqui a pouco essa profissão é rápida, daqui a pouco ele está com 30, 34 anos, então ele tem que fazer o pé de meia dele agora que ele está com 24 anos. Até aí a gente entende. A gente só não entende ele largar o Fluminense assim numa semifinal, né? Infelizmente aconteceu. Boa sorte para o Nonato. Outra coisa, pessoal, o Fluminense tem um jogo dificílimo contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense deve jogar com um time misto, porque na terça-feira ele tem o segundo jogo da Copa do Brasil, um jogo importante, decisivo, e ele deve entrar com os jogadores misto, um time misto, para poupar o seu elenco para o segundo jogo, né? Então resta o Fluminense fazer a sua parte, vai jogar com um time com a gente tem 2 baixas, mas o restante da equipe é a equipe titular e a gente tem que fazer o nosso jogo, envolver o adversário e tentar fazer o gol o mais rápido possível e tentar ganhar o jogo. É importante o Fluminense ganhar esse jogo, porque senão nossos adversários que estão lutando pela terceira posição podem nos ultrapassar, né? É o caso do Inter e é o caso do Corinthians e tem mais um time também brigando que pode nos ultrapassar, então é bom o Fluminense fazer o dever de casa e ganhar o jogo, né? Mesmo jogando fora, a gente tem amplas chances de ganhar a partida, tá? Outro assunto, pessoal, o adversário tem... o Atlético Paranaense, já esquecendo. O Atlético Paranaense tem 39 pontos em 5º lugar. Se vencer o Fluminense, ele passa para 42 pontos. E empata com o Fluminense em número de pontos. Então é um jogo importante, a gente vai jogar com um adversário direto. A sequência de jogos do Fluminense no Brasileirão, pessoal. Atlético Paranaense agora, dia 3/9, fora de casa. Depois a gente pega o Fortaleza, dia 10/9, no Maracanã. Depois a gente joga com o Corinthians pela Copa do Brasil, pelo segundo jogo, dia 14/9. Depois a gente vem e joga com o Flamengo no Maracanã, dia 18/9. E depois a gente pega no dia 28/9 o Juventude no Maracanã. Então esses são os jogos do Fluminense em setembro. Jogos dificílimos, com a exceção do jogo contra o Juventude,
que é uma equipe que já está praticamente rebaixada. O Fluminense tem obrigação de ganhar. Então, eu não sei o que o Diniz está passando pela cabeça do Diniz, se ele vai entrar com o Martinelli e de repente o Natan como o segundo volante, pode recuar o Ganso, botar o Natan mais adiantado, enfim, ele pode fazer algumas coisas ali. Ou ele pode vir com o Martinelli, o Iago Felipe e o Martinelli fazendo os dois volantes, né? E o Ganso na criação. Como ele pode vir também com o Wellington e o Martinelli, como ele pode vir com Felipe Melo e Martinelli também, enfim. Eu não sei qual a real escalação do Fluminense, ainda não sei. Vamos ver aí no treinamento de amanhã o time que vai ser definido para o jogo, né? Pessoal, tem também outra novidade, o Fluminense fez aquele acordo, não sei se vocês lembram, para unificar as suas dívidas junto ao Ministério Trabalhista, né? Juntando todas as ações trabalhistas num bolo só, onde ele pagaria parcelado em X meses as pendências trabalhistas, né? Então, com isso, evitando as penhoras. Só que essa lei que dá direito ao clube que está virando SAF, que já é SAF, está virando SAF, é para esse tipo de clube. O Fluminense ainda não é SAF, não tem interesse ainda de virar SAF. Mas mesmo assim, o Fluminense obteve um parecer positivo da juíza que na época julgou esse trâmite, deu parecer positivo para o Fluminense sem reversão, né, sem direito à reversão. Então, Fluminense, Corinthians, esses clubes que entraram antes que agora essa lei parece que o Ministério Público parece que vai derrubar essa lei e fazer com que exerçam realmente a lei original, que é só para clubes SAF, que se transformaram em sociedade anônima, né? E o Fluminense, no caso, se prevalece, pois tinha entrado antes dessa derrubada da lei. Então, eu acho que o Fluminense não tem nenhum perigo de ter essas perdas aí trabalhistas nas suas rendas, né? No seu positivo, no seu saldo positivo. Então, o Fluminense parece que está tranquilo, pelo menos o presidente e os seus advogados estão tranquilos quanto à quebra do acordo da centralização das dívidas. Então, o Fluminense vai continuar pagando as suas dívidas centralizadas e aos poucos, mês a mês, até pagar a sua última ação trabalhista. Ok? Pessoal, é isso. Amanhã eu vou gravar para vocês o pré-jogo, comentando sobre a escalação, sobre o time do Atlético Paranaense que vai a campo, sobre a arbitragem, o horário do jogo, enfim, tudo sobre o jogo Atlético Paranaense e Fluminense, que vai ser no sábado pelo Campeonato Brasileiro, 25ª rodada. Jogo importantíssimo para as pretensões do Fluminense no Brasileirão. Vamos ter uma perda, né? É lamentável, mas é vida que segue. O Fluminense tem outros valores aí que podem suprir a ausência do Nonato perfeitamente. Foi pena só que a gente foi pego de surpresa na véspera de um jogo super importante, né? E espero que não saia mais ninguém, né, gente? O presidente foi passar férias em Portugal e a gente já sabe que tem clubes portugueses interessados, sondando o Arias, o Matheus Martins, o André, enfim. Só espero que ele não venda mais ninguém agora, né? Eu sei que vai ter vendas, principalmente no fim de ano, mas espero que agora não tenha mais nenhuma baixa do que a gente já teve, né? Um abraço a todos, peço que quem não é inscrito, que se inscreva no canal, que deixe um like, que é importantíssimo para o canal o like de vocês, né? Não paga nada e vai me ajudar muito na manutenção e no crescimento do canal. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos, saudações tricolores.